Voltando aqui ao nosso assunto, Edson, sobre o perdão, várias participações aqui, facebook.com/TV Mundo Maior. Tiago Melo, bom dia, meus queridos. Quando nos aceitamos como falíveis, conseguimos aceitar que os fatos são amigos e perdoar se torna um processo contínuo e libertador. Grande abraço, é o Tiago Melo, aqui do centro de Guarulhos. Queria fazer uma observação, interessante a colocação dele, né? É um outro lado aí que às vezes a gente não pensa. O fato de você não perdoar significa que você talvez se coloque como alguém que não falhe. Nunca erra, né? Que não erra e tal. Então é o caso que eu falei da frase do Confúcio, né? Ser ofendido não tem importância nenhuma. Por quê? Porque todo mundo se ofende. Talvez não nas mesmas circunstâncias, na mesma situação, né? Mas somos falíveis, né? Então por que não dar ao outro a condição de ser falível também, né? Maria Adélia Bonilha, mandando bom dia. Madalena Cabreira diz que adora o Marcelo Bispo. A Maria Adélia diz que é a segunda vez que ela ouve, Edson, ir mais pela razão e menos pela emoção. É o toque aí que estão te dando, Maria. Sabe por quê, Maria Amélia? Porque nós somos seres racionais. Nós pensamos, nós temos a capacidade, inclusive, de decidir, né, sobre os nossos pensamentos, o que a gente quer e o que não quer. Então não pode, na atual circunstância, né, de desenvolvimento humano e espiritual, se deixar levar só pela emoção, né? É pedir para sofrer. Vamos aqui para o WhatsApp, pergunta que chegou já há algum tempo. A Alessandra, de São Manuel, interior do estado de São Paulo. Estou com uma amiga que a filha dela, de 15 anos, largou o namorado, de 17. Ele se suicidou, era filho único. Os pais dele culpam a menina e a menina é depressiva. Como proceder, já que a cidade é pequena e todos estão a julgando? Minha amiga está sofrendo muito. Como ajudá-la? E aí, Edson? Complicado, né? A cidade inteira julgando a menina. Quer dizer, que peso, né? Que ela é obrigada a ficar com alguém que ela não goste ou que não a satisfaça, é isso? Então ela poderia, por exemplo, sofrer as consequências, talvez elas... Então se ela se suicidasse, talvez o pessoal ia ficar feliz? É isso? Tá faltando raciocínio, né? As pessoas estão se deixando levar pela emoção. Pelo amor de Deus, até onde que uma menina de 15 anos pode ser responsável pela ação de um menino de 17? Ambos são imaturos, inclusive, para decisões emocionais, né? Estão no processo de aprendizado. Olha o nível que nós estamos chegando. Que peso, né? É um peso muito grande. Fazem. Não sei se tem alguma casa espírita aí na tua região, na tua cidade, se existe um CVV aí, né? Mas se não tiver, procure, por favor. O CVV, inclusive, tem atendimentos, né? Não presenciais. Telefone online. Telefone online. Então, seria chat, sabe? Seria importante esse tipo de ajuda, porque se depender das pessoas, o julgamento vem e aí fica pior. Pensem nisso. Quer dizer que se a menina... ela era obrigada, de repente, a conviver num relacionamento que não a satisfazia para poder atender as expectativas dos outros. O que é isso, gente? E ela não tem culpa da ação, né? Claro que não, nenhuma. Só informando aqui, o CVV, Centro de Valorização da Vida, cvv.org.br, e tem a linha da vida, que é 188, tá? Então tem a opção aí, 188, pelo site cvv.org.br. Uma outra pergunta que chegou aqui, Edson, deixa eu aqui localizá-la. Bom dia, meus amigos. Sou uma pessoa que me cobro demais. Até pouco tempo tinha muito rancor e me sentia muito culpada, pois tive uma perda material muito importante. Porém, precisei me perdoar e ter um novo olhar para a situação. É ver que tenho que mudar minhas atitudes e comportamentos, mas precisei perder para aprender. Muita luz e sabedoria a todos. A Roseli do Jardim Tranquilidade. Também tem essa questão, né, Edson? Quando você comete um deslize, aí vem a culpa, que também a gente não pode entrar nesse quesito, né? Então, eu queria até dizer para ela o seguinte: vocês acham que eu falando aqui sou alguém que nunca tive problemas, nunca perdi, nunca passei por situações? Quer dizer, eu estou conseguindo falar dessa forma porque eu já vivenciei experiências, tá certo? Então, o aprendizado vem através das experiências, só que você precisa ter o olhar para enxergar isso, né?
Quando você tiver esse olhar de enxergar que as situações acontecem não para te derrubar, mas para te, de repente, dar outra oportunidade, para que você se reinvente, né, para que você possa transpor aquele obstáculo e a partir dali se tornar uma pessoa mais forte, emocionalmente falando também, é isso que nós temos que ter esse olhar, tá bom? Magalene Januário Janes diz, ainda sobre o perdão, gostaria que me esclarecessem uma dúvida. Quando um casal se separa e volta várias vezes, será que pode significar que eles ainda tenham algum assunto pendente de outra encarnação? Além da teimosia? Brincadeira, né? Olha, essa questão de assuntos pendentes, de encarnações, é de cada um, não? Talvez se eles estão insistindo é porque eles sintam que vale a pena, né, estarem juntos num processo de aprendizado, ou ambos estão aprendendo um com o outro, né? Aí é com eles. A gente não pode classificar essas questões das atitudes das pessoas com base em experiências anteriores, porque nós não sabemos, né, o motivo deles estarem juntos. Aí é com eles. Existe muita mística, né, e classificação em enquadramento. Eu chamo de enquadramento, tá, Cláudio? Você enquadra uma teoria espírita baseada na experiência de alguém ou de um. E é o grande erro que o espírita comete. Porque nós, como espíritos, somos um universo à parte, cada um de nós. Um espírito fala uma coisa e todo mundo já acha que todos os espíritos vão, tipo, pro Vale dos Suicidas. Não, isso aí é e aquilo foi o exemplo de um, né? É a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Achar que todo suicida vai pro tal do Vale dos Suicidas. Não vai, porque não existe esse vale. Existe na mente daquele espírito e na condição que ele criou para aquilo, tá? Infelizmente, no movimento espírita brasileiro, o que nós temos é a falta de estudo. Então, o que acaba acontecendo? O Kardec, como eu já citei aqui, ele entrevistou vários espíritos nas diferentes circunstâncias do pós-morte e também nas diferentes circunstâncias que levaram as pessoas à morte. É de extrema importância estudar o Kardec, entender as histórias desses espíritos para a gente desmistificar muita coisa, tá? O que acontece no movimento espírita brasileiro? Nas reuniões, nas casas espíritas, a assistência espiritual é para atender espíritos que estão em desequilíbrio. Não é nada de errado nisso. Isso é um trabalho maravilhoso que é feito. Uma caridade. Porém se esquece que existem espíritos que estão bem. Então, como a gente só trata nas casas espíritas dos espíritos que estão em desequilíbrios, a gente acha que no mundo espiritual só tem gente em desespero lá, em desequilíbrio. Não é nada disso, gente. Tem espíritos lá que estão muito bem. Só que eles não vêm para as reuniões porque não são chamados, entendeu? Então a gente tem que entender isso. Tá certo? Você ia fazer um comentário, Edson? Eu queria fazer um comentário para os ouvintes sobre essa questão do perdão e dessa necessidade de você deixar a emoção de lado para poder entender o quão importante é. Existe um trabalho feito na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, através de um dos docentes lá da universidade, né, de um dos professores, que é o Fred Luskin. Fred, né? L-U-S-K-I-N, Fred Luskin. Ele tem lá na Universidade de Stanford um programa que é o Programa para o Perdão, né? Ele sofreu um processo de traição, onde ele teve uma mágoa muito profunda. E ele precisou se vamos assim dizer, imunizar. Ele descobriu que ele estava indo por um caminho, né, onde aquilo estava destruindo a carreira dele, destruindo ele como pessoa. Então ele criou técnicas para ele mesmo sair dessa situação. Que legal. E a partir dessa experiência positiva, ele conseguiu na universidade, então, criar esse programa. Ele escreveu um livro, né, O Poder do Perdão. O Poder do Perdão, uma receita aprovada para a saúde. Esse livro é de 1989, se não me engano. Científico, né? É científico. Ele dá dicas, né? Ele cria ali situações para você entender, tá? Depois tem o outro que chama Aprenda a Perdoar. Então, quando você se predispõe a ler livros como esse e perceber que existe todo um trabalho aí feito de mudança de paradigma, né? Mudança de atitudes mentais, mudança de entendimento sobre as coisas,
você vai se tornar uma pessoa em que as situações talvez não afetem tanto. Você vai aprender a não precisar mais perdoar, porque você acaba se colocando de tal forma diante do entendimento das coisas que você se ofende muito pouco, entende? Pela atitude de outros. Né? Isso é legal. Né? E você aprende também a trazer para o seu campo mental aquilo que é bom para você. Eu vou dar um exemplo simples, tá, Cláudio? Tá. Você sabe que eu tenho meu canal no YouTube, tenho... Então, de vez em quando, tem pessoas que não concordam com as coisas que eu falo, e aí elas querem descarregar em cima de mim a raiva delas. Tá, aí vem com aquele comentário... Mas o problema é dela, não é meu. Não é seu. Ela não é obrigada a concordar com o que eu falo. Mas também ela não é obrigada a ficar me ofendendo. Entende? E eu também não sou obrigado a aceitar a ofensa. Claro. Então, o que eu faço? Eu ignoro. Tá certo? Agora, imagine se eu começasse a prestar atenção nesse tipo de coisa. Existem lá 10, 20, 30 comentários positivos, e aí vem um negativo, e eu me deixo afetar pelo negativo. Sabe o que eu ia fazer? Ia parar de postar as coisas. Isso, ia desistir. E aí quem é que ia ter poder sobre mim? A pessoa. Aquela pessoa. É interessante isso aí. Então eu só estou usando isso como exemplo para entender que você é dono, né, do seu sentir e não os outros. Tá certo? Então convido aí os ouvintes a conhecerem o trabalho do Fred Luskin, né, da Universidade de Stanford.